Dois tópicos extremamente importantes nesse vídeo que eu gostaria muito da participação de vocês para que a gente possa resenhar em alta qualidade. O número 1 é o Renato Gaúcho, que comentou sobre o gramado sintético. Mais uma vez o gramado sintético sendo pauta aí no futebol brasileiro. E ele tenta desvencilhar a derrota e jogar a culpa ao gramado sintético. Não foi diretamente ao Palmeiras, porém tem a ver com o Palmeiras da forma como ele fala, e eu vou deixar o vídeo para vocês. O outro ponto é o Neto, que anteontem, se não me engano, falou que o Palmeiras já tem um substituto para o Abel Ferreira, e eu tenho uma informação relacionada a isso. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Eu peço por gentileza, para que você que esteja aí do outro lado, comentar, compartilhar nossos vídeos, se inscrever no canal e deixar o like, que é extremamente importante. Logo em seguida do like vai aparecer a ferramenta Hypar. Se você puder nos ajudar hypando o nosso vídeo, a gente vai ficar extremamente feliz, até porque o YouTube vai entregar um pouco mais o nosso conteúdo. Se você puder, eu peço por gentileza também, deixa o like, que é muito importante. E o seu comentário. O comentário também faz com que engaje o nosso vídeo, e também eu sempre tento comentar através de todos os comentários, dar uma resposta para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos aos fatos. E falando um pouquinho sobre o Renato Gaúcho, a gente percebe que as pessoas elas têm dificuldades de assumir o seu erro. O Abel Ferreira é um pouco assim também, e ele tenta jogar as bombas em outros locais, né? Sabe que o gramado sintético é uma pauta relevante e vai jogar a culpa no gramado sintético. Tudo bem que são de situações diferentes. Você jogar, para quem já jogou bola, jogar no gramado sintético numa grama natural, sabe que é diferente. Eu já joguei nas duas e eu sei realmente que corre um pouco mais, existe algumas situações que você perde até a velocidade da bola diante a sua corrida, a sua passada, a gente sabe disso. Porém, é futebol. Agora, é engraçado porque as pessoas, elas querem criticar, mas elas não têm solução. Então dê uma solução para o futebol brasileiro, porque a gente sabe que a maioria dos jogadores que se lesionam, inclusive o Neymar, entre outros que reclamaram do gramado sintético no passado recente, não foi no gramado sintético que se lesionaram, estão aí no DM dos seus respectivos clubes, inclusive no próprio Palmeiras. Existem jogadores que estão no DM que não foi no gramado sintético que eles se lesionaram. Então, eu acho sim que deve ser estudado, deve ser buscado uma solução, eu até acho interessante. Porém, é muito fácil você falar e não arrumar uma solução. Como o Renato Gaúcho, como jogadores, enfim, né? Eu acho muito melhor, saudável para o jogador jogar no gramado sintético do que jogar num local como o Palmeiras já jogou aí em determinados momentos da Copa do Brasil, ou então até mesmo do próprio Campeonato Brasileiro, da Libertadores, onde o gramado é extremamente esburacado, fazendo com que os jogadores até acontecessem entorse no seu joelho ou até mesmo no tornozelo. Então, são coisas que as pessoas ainda ficam mastigando, mas elas não arrumam solução, né? E é muito mais fácil você pegar o seu problema e jogar nas costas de alguém do que você pegar o seu problema e resolver o seu problema. Eu digo isso porque o Fluminense perdeu ontem pro Botafogo e o Renato Gaúcho foi de encontro ao gramado sintético. Uma coisa que não tem nada a ver. O futebol foi ridículo, perdeu e pronto, ponto final. Nada a ver gramado sintético. Mas é isso. Gostaria que vocês ficassem com o vídeo do Renato Gaúcho e depois eu gostaria que vocês comentassem, porque é muito importante para nós o seu comentário. A grama sintética, ela é ruim para todo mundo. Mesmo um time que joga na grama sintética e está acostumado, ela é ruim. O jogador não consegue desenvolver o futebol. Qualquer jogador, ele não consegue desenvolver o futebol dele normalmente numa grama sintética. Muita gente opina sobre a grama sintética. Eu acho que cada presidente de cada clube tem direito de fazer o que bem entender. Na minha opinião, na minha simples opinião, que eu joguei durante 20 anos e estou há 40 anos no futebol, é simplesmente para o clube ganhar dinheiro, para poupar dinheiro na manutenção do campo, da grama. Programa sintética, para fazer show, não desgasta o campo e entra dinheiro nos cofres. Dane-se o jogador. Essa que é a realidade. Então, como eu não sou presidente dos clubes, cada clube decide o que fazer, o presidente é quem manda. Eu, como ex-jogador, eu sou totalmente contra a grama sintética, em todos os sentidos. Eu costumo falar o seguinte, hoje mesmo eu estava falando com o nosso presidente sobre isso. Vai jogar numa grama sintética, o clube contrata o jogador por 10, 15 milhões de dólares, de euros, aí bota na grama sintética, o jogador estoura o joelho, o tornozelo, que é muito fácil, um tendão, que é muito fácil na grama sintética, e aí de repente, por você poupar, sei lá, quanto é que custa para você fazer uma manutenção do clube por ano, 8, 10 milhões, aí você paga às vezes um jogador quase 100 milhões, o cara ganha bem mensalmente e estoura numa grama sintética. Mas então as pessoas que opinam sobre a grama sintética, é justamente por isso, e que nunca jogaram futebol. Essa que é a realidade. Então, você não pode opinar numa coisa que você nunca teve lá dentro. Mas são pessoas que têm o poder da caneta no clube. Então acontece isso aí. Então, infelizmente é lamentável. E eu vejo cada vez mais clubes colocando a grama sintética. Até eles perderem, a gente torce que não acontece isso, perderam um jogador caríssimo, e pode ser o barato também, um jogador caríssimo por causa da grama sintética. Então simplesmente é isso, cada presidente faz o que quer, mas a verdade é que bota a grama sintética, não precisa gastar dinheiro na manutenção, vão só deixar aqui para ganhar dinheiro. Dane-se o jogador. Resumindo é isso. Agora falando de uma matéria aqui, ó, do Rafael Belmonte, que a gente
já comentou sobre, né, a possível renovação de contrato do Abel Ferreira, e o Neto é pauta para programa, né? A gente sabe disso. Palmeiras quer contratar Vojvoda para substituir Abel Ferreira, diz Neto. Eu sei que tem. De acordo com a comunicação, o Palmeiras deve tentar a contratação do Vojvoda. O comunicador tentou se disparar aí, talvez até porque essa é a grande vontade dele, e não a realidade, a real vontade da direção do Palmeiras. A real vontade da direção do Palmeiras é renovar o contrato com o Abel Ferreira. E eles têm plano número 1, renovar com o Abel Ferreira. Plano número 2, renovar com o Abel Ferreira. Plano número 3, renovar com o Abel Ferreira. Plano número 4, buscar um substituto para o Abel Ferreira. Então, não tem essa de Vojvoda. Você acha que um técnico que está exercendo o seu papel lá no seu clube vai abrir negociação com um outro clube? E, cara, isso é totalmente antiético. O que o Neto tá fazendo aqui, cara, é um absurdo. E deveria, eu acho que o Vojvoda deveria virar público, o próprio Palmeiras virar público e desmentir. Porque fica muito fácil, as pessoas falam e nada acontece, não desmente, né, cara? É grande matéria para pauta, porque sabe que o Abel Ferreira é um técnico que está sendo visto, sempre foi visto e é visto no mundo inteiro, né? E é muito bonitinho você falar que o Abel Ferreira vai sair e já tem um substituto para ele. Olha, o Neto falou. O Neto já falou tantas coisas que não aconteceram. Essa é mais uma das. Segundo as informações que nós temos, não só eu, mas vários outros canais também, eu tentei buscar lá dentro. Plano do Palmeiras, número 1, 2, 3, 4, 5, é o Abel Ferreira, é renovar com o Abel Ferreira e manter o Abel Ferreira no plantel. A Leila Pereira, eu acho que não existe sem o Abel Ferreira. Essa é a grande verdade. Eu não sei como é que ela vai fazer se o Abel Ferreira realmente sair do Palmeiras. Eu creio que ela vai fazer de tudo para que o Abel Ferreira fique, até pelo menos no final do seu mandato. Eu creio, tá? Eu penso assim, porque a Leila Pereira, ela faz de tudo e seduz, consegue seduzir todos, né? E a família do Abel Ferreira também gosta muito daqui, a gente sabe disso. Tudo bem que a filha dele passou, né, na faculdade em outro local, mas eu acho que é muito fácil para eles pegarem um avião e ir até lá. E a gente sabe como que a juventude, a molecada hoje funciona. Meu filho mesmo tem 22 anos de idade, saiu de casa com 20 anos, mora sozinho, super bem, trabalha, faz a faculdade dele, e tá tudo ok, o Mateuzinho. Então, eu acho que é assim, cara. O mundo hoje é desse jeito. Não dá para você fugir da forma como o mundo é, né? E o Neto falou o seguinte, eu sei que tem. O Vojvoda pode apostar. No dia que o Abel Ferreira for embora, o argentino que está no Fortaleza será o novo técnico. Conclui o jornalista durante o programa Donos da Bola. Eu tenho uma informação de dentro do Palmeiras, de que o Palmeiras busca, caso, né, um dia o Abel Ferreira saia, que isso vai acontecer, pode ter certeza, né? Trabalhar com até a sua própria comissão técnica, manter a comissão técnica aqui durante um tempo junto com o Cebola e manter essa disciplina, né? E quando o Abel Ferreira sair, ele vai arrumar um substituto para o Palmeiras. Não é o Palmeiras que vai buscar um substituto. O Palmeiras fez um acordo, quer fazer um acordo com o Abel Ferreira, já fez, né? Mas quer firmar esse acordo para que quando ele sair, ele indicar um técnico com as suas características para que pudesse vir para o Palmeiras. É uma informação de dentro do Palmeiras, onde eu acho que é super relevante, até porque o Palmeiras vem mantendo o Cebola, vem mantendo a sua comissão técnica, vem mantendo o próprio Abel Ferreira, e talvez esse seja o clima, esse seja o esquema, manter o Abel Ferreira e que o Abel Ferreira consiga montar, né, um substituto que seja semelhante, até mesmo de acordo com as contratações que o Palmeiras fez. Essa, para mim, é a notícia mais palpável, porque o Palmeiras trabalha de uma forma muito organizada. Não acredito que a Leila Pereira, com a comissão técnica, por mais que a Leila não saiba de futebol, a gente entende que ela sabe de gestão. E ela sabe que um técnico tem seu perfil. E ela sabe que, principalmente em perfil, né? Porque a Leila Pereira é muito boa nisso. Ela sabe que para manter um padrão tem que ser algo semelhante, né? O próprio Anderson Barros sabe muito bem disso. Então, eu acho que é a coisa mais inteligente para a gente poder se apegar nessas situações, ou então nessas notícias aí, essas falácias, né, de Neto, enfim. Mas vamos ao esperar cenas dos próximos capítulos. Eu creio que nós vamos ter bastante notícia depois do Mundial, né? Depois do Mundial, eu creio que essa informação sobre Abel Ferreira, renovação ou saída, vai ficar muito mais forte, porque tudo eu acho que depende muito do que o Palmeiras vai apresentar daqui para frente, né? Tanto no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e até mesmo o Mundial. Mundial nem tanto, a gente sabe que é muito difícil, mas eu acho que a renovação do Abel Ferreira está muito conligada a tudo isso que está acontecendo
nos bastidores, né? O Palmeiras sair do Campeonato Paulista da forma como saiu, agora se recupera no Campeonato Brasileiro, essas canjas, né? E até mesmo o elenco. O Abel Ferreira falou que se sente muito bem no elenco no Palmeiras e quando ele achar que perdeu a mão do elenco, ele vai sair fora. E eu acho que é isso que tá acontecendo. O Abel Ferreira tem seu elenco em suas mãos e parece que ele dominou novamente, né? Isso daí que tá acontecendo no Palmeiras hoje, a forma como o Palmeiras conduz, né? Ele dominou novamente ali o núcleo dele ali, né? E hoje os jogadores falam a mesma língua que o próprio Abel Ferreira. Mas enfim, hoje tem jogo, isso é o que mais importa e nós vamos estar aqui no pré-intervalo e pós. Hoje eu prometo, vou estar aqui com você, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado. Eu gostaria que vocês comentassem também o que vocês acham. Acreditam na fala do Neto? Valeu!